Olá pessoal do 8º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 29, sob o título A Segunda Revolução Industrial, o período compreendido entre 1850, metade do século XIX, e 1950, metade do século XX, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 227. Vamos nessa então? Então, pessoal, a segunda revolução industrial, esse século de grandes inovações que vai de meados do século XIX a meados do século XX, traz uma série de inovações e transformações em relação à primeira revolução que a antecedeu. Dentre elas, dentre as grandes mudanças da segunda revolução industrial, gostaria de citar aqui a mudança na matéria-prima. O aço assume a condição de principal matéria-prima da segunda revolução industrial. O aço que é tão importante no processo de produção, por exemplo, dos automóveis, das aeronaves, das estruturas físicas dos prédios, das construções, pontes, enfim, o aço assume a condição de principal matéria-prima a partir da segunda revolução industrial, que traz também como novidades novas fontes energéticas que assumem o patamar de principais fontes consumidas no mundo. Dentre elas, o petróleo e a energia elétrica, a eletricidade, criada pelo americano Thomas Edison. Bom lembrar também que houve uma revolução nos transportes durante a segunda revolução industrial. Nós podemos ver o nascimento e a expansão dos automóveis, das aeronaves, dos submarinos, helicópteros, todo esse processo de transformação, o incremento das rodovias, das hidrovias, dos grandes navios transatlânticos, todos oriundos da segunda revolução industrial, uma revolução nos transportes que, de certo modo, encurtou o mundo. O mundo passou a se tornar mais próximo. Por quê? Porque os meios de transporte passaram a interligar as áreas que até então eram muito distantes e exigiam uma quantidade de tempo muito grande para se atingir. Com a segunda revolução industrial, nós vimos também uma revolução nas comunicações, com o surgimento do telégrafo, do telefone, do rádio, da TV. Todos esses mecanismos de comunicação, todos esses meios que interligaram, noticiaram, integraram o mundo, surgiram desse período entre 1850 e 1950. E mais que isso, além de surgir, expandiram-se para o mundo todo, tornando o contato das pessoas mais próximo e encurtando as distâncias entre elas. Imagina a revolução que os transportes e as comunicações ocasionaram na vida das pessoas, aproximando-as. É bom lembrar também que na segunda revolução industrial existiram processos produtivos. E eu gostaria aqui de citar três. O processo Bessemer, que é o processo de produção do aço, desenvolvido por um cientista chamado Bessemer, daí a denominação Bessemer. O processo Dínamo. O processo Dínamo é o que transforma a energia mecânica, que é o movimento, em energia elétrica. O processo Dínamo foi uma revolução nas fontes de energia, por quê? Propicia, por exemplo, a geração de energia hidrelétrica, a geração de energia eólica, que nada mais são do que energia mecânica, movimento, que é captado e transformado em energia elétrica. E esse processo, que transforma energia mecânica em energia elétrica, é o processo Dínamo. E por fim, o processo Diesel, a criação do motor a combustão de petróleo, que propiciou o surgimento do automóvel, das aeronaves, dos helicópteros, dos submarinos, a partir da queima do petróleo. O processo de combustão, de queima do motor, a queima de petróleo, é chamado de processo diesel. Não à toa, o diesel, o inventor, deu nome ao processo e deu nome a um dos derivados do petróleo, o óleo diesel, que é um óleo utilizado para mover máquinas pesadas. Bom lembrar também que na segunda revolução industrial surgiram vários conglomerados, surgiram as indústrias multinacionais ou transnacionais, que são indústrias que geralmente surgem em países ricos e montam filiais em várias partes do mundo. Hoje, se nós olharmos ao nosso redor, boa parte dos produtos que nós consumimos são de indústrias transnacionais ou multinacionais. Maior parte das empresas de automóveis, de laticínios, de produtos alimentícios em geral, de roupas, calçados, são empresas estrangeiras que têm filiais instaladas no Brasil. Essas empresas surgiram na segunda revolução industrial. E essas empresas também criaram organizações empresariais. Na segunda revolução, as empresas começam a se unir para combater os rivais mais frágeis. As grandes empresas, os grandes complexos começam a unir forças para combater as indústrias pequenas e erradicá-las do mapa. E aí eu gostaria de citar algumas organizações empresariais. Dentre elas, Trust. Trust nada mais é, pessoal, do que a união de várias empresas numa só, que passa a dominar todos os estágios da produção e aí passa a impor os preços finais do produto.
Então, quando várias empresas se unem criando uma só, que passa a dominar toda a etapa da produção, desde a matéria-prima ao produto final, essa empresa fica forte, porque ela detém todas as fases da produção de um produto e ela pode ditar o preço do produto, porque ela não dependeu de comprar de ninguém, nem matéria-prima, nem embalagem, tudo ela produz. É uma empresa autossuficiente, ela domina todas as etapas da sua produção, da matéria-prima ao produto final. Outro tipo de organização empresarial surgida no contexto da segunda revolução industrial foi o cartel. Cartel, pessoal, são empresas que se unem para dividir o mercado em áreas de atuação e combinar preços, né? Erradicando a concorrência. Então é muito comum empresas do mesmo ramo de atividade elas se unirem para estabelecer preços iguais dos seus produtos e áreas de atuação onde cada empresa deve vender. Eles dividem o mercado entre si. E por fim, holding. Holding nada mais é do que uma associação de várias empresas numa só grande empresa. Para essa empresa esmagar as concorrentes, para ela ter um mercado gigantesco. Então, são pequenas e médias empresas que terminam se unindo para formar uma grandiosa empresa e eliminar os concorrentes mais frágeis. A esse tipo de organização empresarial nós damos o nome de holding. Aqui nós encerramos a aula, espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.